No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Hoje, quarta-feira, 4 de outubro de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos. Não esqueça de se inscrever neste canal, você que está ouvindo aí o Minuto da Unicidade pelo YouTube, tá bom? Canal Minuto da Unicidade no YouTube. De repente você não recebe, você que recebe pelo celular, alguém mandou esse áudio aí, chegou um áudio até você. Vá para o YouTube, se inscreva lá, né? Vá que essa pessoa às vezes esqueça de enviar para você em algum momento. Você tem lá no YouTube não somente os áudios do dia, mas tem outros temas importantes que você queira examinar, tá certo? E dá uma passadinha lá no canal do pastor Tony de Souza no YouTube, se inscreva lá, ative o sino, porque logo mais à noite, às 8 horas, vamos fazer uma live muito importante, um estudozinho, também uma reflexão muito importante sobre a unicidade de Deus, logo mais às 8 horas, tá? Hoje, quarta-feira, então tá legal. Você que está ouvindo no gravado, depois vai lá ver também a live, né? Assistir com a gente, participar, deixar um comentário, um oi, um like, para que esse vídeo ganhe relevância e atinja, alcance outras pessoas. A palavra de Deus diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12. O apóstolo Paulo, ele fala para essa amada igreja da importância de permanecermos firmes no evangelho da verdade. E ele começa essa carta chamando a atenção para um problema que estava acontecendo lá, nesta igreja que estava nessa cidade importante. E ele diz: maravilho-me, no verso 6, de que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Já havia nos tempos de Paulo, eu sempre insisto nessa tecla, um outro evangelho. Então ele fala: estou admirado que vocês estão já caminhando para um evangelho diferente do que eu tenho anunciado. O qual, diz ele, não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Ou seja, tem pessoas aí inquietas que estão querendo mudar as coisas. No verso 8, ele diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além daquele que eu vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Então existe um evangelho que ele é transmitido segundo os conceitos humanos, segundo os homens, não o evangelho de Cristo. E ele estava falando: foca no que eu estou dizendo, né? Estou aqui parafraseando. Foca no que eu estou dizendo, porque eu não recebi evangelho de homem, eu recebi diretamente do próprio Cristo. E o evangelho que Paulo anunciava era: Jesus é Deus e também o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele prega o batismo em nome de Jesus, se ele é batizado em nome de Jesus, e ele chama a atenção, porque já nos tempos dele, já tinha pessoas inquietas dentro da igreja, torcendo o evangelho, mudando a essência do evangelho, e ele chama a atenção para esse detalhe. Se já com Paulo vivo já havia começado esse problema, quem te garante que o evangelho que se prega hoje no mundo inteiro é o evangelho fiel, tá correto? E aí nessa questão entra arminianismo, calvinismo e etc. Voltando aqui à questão: qual é o evangelho, né, que Paulo pregava? Jesus, Deus sobre todos, Romanos 9,5, grande Deus e Salvador, Tito 2, 13, 14. Deus foi manifestado em carne, 1 Timóteo 3,16, e muitos outros versos importantes, muitas passagens que o apóstolo Paulo também falava, né, e apontava para o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, quando hoje nós temos aí o evangelho que é unânime, né, vamos dizer assim, que é uma febre
há muitos anos ganhou força, o evangelho trinitário. Esse evangelho trinitário não pode ser sustentado pelas escrituras, não tem base bíblica. Ninguém falou de trindade, nem um apóstolo sequer, nem umzinho. O que tem muito aí é o que Pedro fala lá, também chamando a atenção na sua carta, que o evangelho, né, 2 Pedro capítulo 1, verso 19, ou melhor, 2 Pedro capítulo 1, verso 20, sabendo isto, né, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação ou de interpretação pessoal, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, essa é que é a mensagem. Os homens que falaram das Escrituras, nenhum deles trouxeram interpretação pessoal, e o que Paulo já chama a atenção para a igreja, para a igreja da Galácia, os Gálatas, né? Dizendo que já tinha homens naquele momento ali, inquietos, e já começaram a mudar o evangelho. E nessa forma que eles já vinham, os Gálatas estavam já mudando, saindo, passando para viver um evangelho deturpado naquele momento. Por isso a necessidade de Paulo escrever aquela carta aos Gálatas. Você está entendendo? Se houve a necessidade do Espírito Santo advertir os Gálatas através da carta de Paulo, não somente aos Gálatas, né? Que ele fala isso também para os coríntios. Quanto mais nesses tempos o Espírito de Deus não tem usado os seus santos servos também, ainda que em minoria, para advertir a você que é unicista, que está ali enfiado no meio de trinitário, está indo nas igrejas trinitárias cultuar, porque acha que é tudo a mesma coisa, se renderam a outro evangelho, se entregaram para outro evangelho de pé e mão beijada, né? Vamos lá, de ponta cabeça. Porque não pode, como é que Deus não está lá? Deus está lá, eu sinto a presença, eu choro, eu me emociono, eu ouço a palavra, me arrepia, a palavra me alimenta. Então como é que Deus não está lá? Deixamos por enquanto assim, né? Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Você que pode orar por esse ministério, apoiar esse ministério, essa voz solitária, né, aí pregando a palavra da verdade, seja bem-vindo, será bem-vindo toda e qualquer ajuda. Amanhã nós voltaremos. Deus abençoe a todos, graça e paz. Minuto da Unicidade.